Beleza? Então agora sim, né? Tudo funcionando aqui, microfone funcionando, vídeo gravando, então vamos em frente. Bom, pessoal, então, como eu havia dito, né? Vamos resolver mais uns probleminhas aqui e tirar as dúvidas e avançar. Vamos lá, então. Eu vou ligar o celular aqui para filmar nosso rascunho. Vamos lá. Deixa eu parar esse som aqui, senão não vai dar microfonia. Ok, então, agora sim. Vocês estão me ouvindo, né? Bom, pessoal, então, como a gente tinha combinado aqui no início, né? O exercício 12, que foi colocado aqui no chat, ele fala o seguinte, não sei se vocês conseguem ler aqui, mas compare o efeito no pH da adição de 0,2 mols por litro de íons H+, e a adição de 0,2 mols por litro de íons OH- a 1 litro de letra A, água pura, letra B, tampão ácido fórmico formiato, na qual as concentrações de ácido fórmico e formiato são iguais a 1,5 mol por litro. E é dado Ka aqui 1,8 vezes 10 a menos 4. Né? Bom, esse texto aqui é bem para exemplificar o funcionamento do tampão, mostrando, né, como que o pH varia numa situação e varia pouco da outra, né? Varia bastante numa e varia pouco em outra. Né? Então veja, ó, se eu tiver, vamos lá. Então se eu tiver na letra A, né, água pura, certo? 1 litro. E aí eu vou acrescentar aqui, né? Primeiro, vou fazer duas adições, tá? Primeiro, vou fazer uma adição de H+, né? 0,2 mols por litro, certo? E depois uma adição de íons hidroxila, também 0,2, né? Bom, o que se espera, né? A adição de íons H+, vai fazer com que o pH, que originalmente ou inicialmente, né, seria um pH 7, diminua, certo? Já a adição de íons hidroxila vai fazer com que o pH aumente, né? Essa aqui é a concentração de H+ na solução, ok? 0,2 mols por litro, né? Em 1 litro d'água. Bom, qual seria o pH, né, de uma solução 0,2 mols por litro? É menos log da concentração de H+, ou seja, menos log de 0,2, e aí eu teria um pH de quanto? Vamos lá. Ó, é um pH 0,7 aproximadamente. pH bastante ácido, né? Agora, se eu adicionar, aqui tem duas possibilidades de interpretação, né? Eu posso considerar aqui, ó, que eu estou adicionando 0,2 mols por litro de íons OH- à água pura, e aí o que eu teria? Eu teria um pH menos log, pOH na verdade, né? Menos log de 0,2. O pOH seria também 0,7, né? Menos log 0,2, 0,7. Mais 14. Eu teria um pH 0,7, pOH 0,7 e um pH 13,3. Certo? A outra possibilidade, que eu acho que não é exatamente o que o problema estaria propondo, é você acrescentar 0,2 de OH- a uma solução que é 0,2 de H+. Eu voltaria ao pH inicial, né? Eu neutralizaria totalmente o H+. Ok? Quer dizer, então vejam, ó, 0,2 mols de H+, né, em 1 litro de água. Então 0,2 mols por litro. Né? O pH vai de 7 para aproximadamente 1 aqui, ou seja, diminui aí de 6, né? Ou de 7 a 13. Um aumento de 6. Muito bem. Agora, se você faz essas mesmas adições num tampão,
aí a situação é bastante diferente. Então, veja lá, ó. Considere então que você tem um tampão, ácido fórmico formiato, então HCOOH e formiato, ou algum formiato, qualquer formiato, ele não diz aqui qual é o, ou seja, HCO menos, né? Ambos 1,50 mol por litro, então a solução tem essa concentração de cada um deles, certo? E o Ka do ácido fórmico é 1,8 vezes 10 a menos 4. Quer dizer, qual é o pH dessa solução? Essa é o primeiro cálculo que nós vamos ter que fazer aqui. Segundo, qual seria a variação no pH se fosse adicionado a essa solução 0,2 mols por litro? Se eu tivesse 0,2 mols por litro de H+, e 0,2 mols por litro de íons de hidroxila no volume de 1 litro, então, no total de 1 litro. Né? Muito bem, pessoal. Vamos lá. Primeiro, o cálculo do pH do tampão. Né? Veja, se eu tenho ácido fórmico na presença de formiato, o equilíbrio é o equilíbrio do Ka do ácido fórmico, né? O exercício está nos informando aqui que tem 1,5 mol por litro de ácido, 1,5 mol por litro de H+, né? Quer dizer, o pH é só calcular a concentração de H+. O Ka, quem é? É a concentração dos íons H+, vezes o formiato pelo ácido fórmico. Né? K, 1,8 vezes 10 a menos 4. O H+ é o que eu quero saber. A concentração de formiato, 1,50 mol por litro. Ou seja, H+ é 1,8 vezes 10 a menos 4. Quanto vai ser o pH desse tampão? Então vamos lá, ó. Menos log de 1,8 exponencial menos 4. Ó, 3,7. Muito bem. Agora, eu vou aqui, né, analisar o que vai acontecer com essas duas situações aqui. Então, primeiro, a adição de H+, correto? Se eu adiciono H+, eu vou perturbar esse meu equilíbrio aqui, ó. O que o equilíbrio, né, pelo princípio de Le Chatelier, vai fazer? Ele vai tentar minimizar essa perturbação. Então, para cada mol de H+ que é adicionado, o equilíbrio vai reagir de alguma forma a retirar uma quantidade proporcional ao que foi colocado, de modo a manter o equilíbrio, né? A fazer com que o equilíbrio continue, né, em funcionamento. Ou seja, todas as espécies coexistam e exista esses dois sentidos, né? Tanto a ionização quanto a formação aqui do ácido, né? Muito bem, então vejam, ó, se a concentração de H+, se eu estou adicionando H+, né, a perturbação que eu estou fazendo aqui é um aumento na concentração desse produto. Então vamos lá, repetindo, né? Se eu estou acrescentando H+, eu estou perturbando o equilíbrio de que forma? Eu estou aumentando a concentração desse produto. O equilíbrio vai se deslocar no sentido, então, de minimizar essa perturbação, ou seja, de consumir H+. Né? Consumir H+ significa deslocar no sentido dos reagentes, ou seja, a consequência dessa perturbação será um aumento na concentração de ácido fórmico e, consequentemente, um consumo de formiato. De modo que, né, eu terei, após essa contribuição aqui, um aumento nesse valor, que é a concentração de ácido fórmico, proporcional ao que foi colocado de H+. Por quê? Porque é o que o equilíbrio não quer, né, que apareça aqui, ele quer que ele seja, né, minimizado. Então, eu vou somar a esse valor, né, a quantidade de H+ que foi acrescentada,
certo? Já a quantidade de formiato ou a concentração de formiato será reduzida desse valor. Então, vamos lá. Qual vai ser a concentração de ácido fórmico, né, após essa adição? Vai ser, considere que o volume é 1 litro, tá? O volume total é 1 litro, porque assim a gente trabalha só com os mols. Eu tinha 1,50 mols de ácido, eu acrescentei 0,2, então o equilíbrio vai tentar minimizar essa perturbação, ou seja, vai deslocar para a direita, aumentando 0,2, eu vou ter então um total de 1,7 mols em 1 litro, certo? Já o formiato, inicialmente era 1,50, né? Como o equilíbrio desloca para a esquerda, essa concentração vai diminuir, ou seja, vou reduzir de 0,2, proporcional ao que foi colocado, né, de H+, então vou ter aqui 1,3, certo? Repetindo aqui o cálculo, né, do meu equilíbrio, como é que fica? Então, ó, K é H+ vezes HCO ao menos por HCOOH, certo? Então vai ficar 1,8 vezes 10 a menos 4, H+, né? Formiato, 1,3, ácido fórmico, 1,7. Então, concentração de H+ passa a ser quanto? Vamos lá. 1,8 exponencial menos 4 vezes 1,7 dividido por 1,3 igual 2,35 vezes 10 a menos 4. E, portanto, eu teria aqui um pH de log 3,6. Quer dizer, olha aí, o pH original, né, do tampão, a gente calculou anteriormente, 3,7, com essa atribuição, essa adição de H+, 0,2 de H+, né, variou, mas variou de 0,1, correto? Então baixou de 3,7 para 3,6. Diferente, muito diferente, de quando a gente tinha água pura, ó, que baixou de 7 para aproximadamente 1, ó, 0,7. Então isso é, né, a demonstração do funcionamento do tampão. Muito bem. Vamos lá. E a adição de OH-, né, 0,2 de OH-. O que vai acontecer, né, com o meu equilíbrio quando eu fizer então essa adição? Pessoal, veja, novamente, eu poderia interpretar esse problema aqui de duas maneiras. Eu poderia pensar, a partir desse pH eu vou colocar 0,2 de OH-. O que vai acontecer? Vai subir, né? Ou pensar que eu tenho uma outra porção do tampão, pH 3,7, e vou colocar o OH-, ok? Muito bem. Então veja, se eu acrescentar o OH-, primeiro vamos analisar aqui o nosso equilíbrio, né? A adição de OH- ao equilíbrio vai provocar o quê? Bom, vai provocar a neutralização de parte do H+, que está presente aqui no equilíbrio, e com essa redução, né, o sistema vai tentar repor, né, o que está sendo neutralizado. De que forma? Deslocando o equilíbrio para a direita. Isso tem consequências. Quais são as consequências? Deslocando para a direita, haverá uma redução na concentração de ácido e um aumento na concentração de acetato. Ou seja, o valor que eu tinha 1,50 agora vai ser reduzido na proporção em que o H+ é neutralizado, e ele é neutralizado na proporção de 1 para 1. Quer dizer, a quantidade de OH- que eu coloquei é a quantidade de H+ que eu vou remover, que eu vou neutralizar. Portanto, vai ser isso menos 0,2. E o que eu tinha inicialmente
de formiato, 1,5 mais 0,2. Então, nós teremos agora, então, ácido fórmico. É o que nós tínhamos menos o que foi proporcionalmente neutralizado, ou seja, eu passo a ter 1,3 de ácido fórmico. E de formiato, né? Eu tinha 1,5, vai haver um acréscimo em função do deslocamento, então eu passo a ter 1,7. Aproveitando aqui a expressão, ó, K 1,8 vezes 10 a menos 4 vai ser igual a H+, que multiplica formiato 1,7, ácido fórmico 1,3. Então inverte esses valores, né? Muito bem. Qual vai ser a concentração de H+, então, nesse meu sistema? Seria 1,8 exponencial menos 4 vezes 1,3 dividido por 1,7. 1,38 vezes 10 a menos 4. Ou seja, isso aqui resulta num pH de 3,9. Certo? Então, pessoal, é esse, né, o efeito, certo, de um sistema que contém, veja só, quantidades significativas do ácido e da base conjugada. Quando eu digo quantidades significativas, o equilíbrio deslocando para cá, há uma queda nessa concentração, mas ainda terei uma quantidade, era de 1,50, baixou para quanto? Para 1,3, ó. Eu continuo tendo formiato. O ácido fórmico, que era 1,50, subiu para 1,7, aumentou, mas eu tenho os dois. Então eu tenho o equilíbrio, certo? Na segunda situação aqui, colocando o H-, né? Diminuiu o ácido fórmico? Sim. Diminuiu de 1,5 para 1,3. Né? Formiato aumentou de 1,5 para 1,7. Ou seja, eu continuo tendo o par conjugado do ácido e da base. Ou seja, o meu sistema está em equilíbrio. Pessoal, quando a gente fala em perturbar o equilíbrio, né? Toda vez que a gente faz uma adição, a gente está perturbando o equilíbrio, tem uma consequência. Qual é a consequência? Um deslocamento. Veja, esse deslocamento, né, faz com que o meu sistema ocupe uma nova posição, mas de equilíbrio. Beleza, ó. Então é o seguinte, ó, vamos pensar que, veja, na natureza tudo depende de equilíbrio, né? Às vezes um sistema é perturbado e aí ele procura uma nova posição de equilíbrio, mas ele volta a se equilibrar. Bom, vou ler aqui o exercício, vamos lá. O texto fala o seguinte, ó. Quantos microlitros de solução 1 mol por litro de hidróxido de sódio, NaOH, devem ser adicionados a 25 mililitros de uma solução de ácido lático, ou ácido 2-hidróxido propanoico, né, 0,2 mols por litro, para produzir um tampão cujo pH seja 3,75. E o Ka, então, do ácido lático, é 1,41 vezes 10 a menos 4, foi dado aqui. Tá? Então, olha só o que o exercício propõe. O exercício 9 da lista aqui. É o seguinte, ó. Você tem uma solução de ácido lático, que é o ácido 2-hidroxipropanoico, né? É esse aqui, ó. Hidroxipropanoico. Muito bem. Você tem um ácido 2-hidroxipropanoico, 0,2 mols por litro. Muito bem. Pessoal, o Ka do ácido, 1,41 vezes 10 a menos 4. Pessoal, se eu tenho apenas o ácido, né,
eu não tenho um controle do pH, não tenho um pH constante. Por quê? Porque esse ácido ele é um ácido fraco, Ka10A-4, ele vai ionizar uma parte, vai formar H+, e formiato, desculpa, formiato não, lactato, né? Porém, essa concentração de lactato é muito baixa, né? E aí eu não consigo ter o efeito, ter o sal e o ácido em quantidades suficientes para ter o efeito tampão. Muito bem. É mais ou menos o seguinte, imagina que você precisa de um tampão, né? Ácido lático, lactato, mas você não tem o sal, você só tem o ácido, tá? Lá no seu laboratório, você tem só o ácido e aí, né, você precisa do sal para ter o tampão, para fazer a mistura. Então, se não tem o sal, a solução, a saída, qual é? É você neutralizar parte desse ácido com uma base, no caso aqui ele diz que é o hidróxido de sódio, certo? De modo que você produza uma quantidade de sal. A reação aqui vai ser uma neutralização, né? Ácido base vai formar o quê? Sal e água. Quer dizer, vai formar o lactato de sódio. Aí você sim, tendo lactato e tendo ácido, você tem o efeito tampão. Então, a pergunta é, se o hidróxido é 1 mol por litro, que volume deve ser adicionado de modo que o pH da solução formada aqui seja igual a 3,75. Beleza? Então, é um problema onde você, na verdade, vai produzir o sal para, junto do ácido, ter o efeito tampão. Isso é muito comum nas marchas analíticas, né? Inclusive, é uma forma prática de se tamponar um meio. Por exemplo, lá nas separações dos grupos de cátions, né? Muitas vezes você coloca lá uma quantidade de ácido clorídrico, né? E depois você vem e adiciona hidróxido de amônio. Aí os alunos sempre perguntam, mas por que se acidifica para depois basificar, né? Por que abaixa o pH para depois subir? Na realidade, né? Eu tenho lá uma solução ácida para ter o meio adequado para uma precipitação, por exemplo, de uma espécie. E aí eu coloco a base para produzir uma quantidade suficiente de sal de modo a ter o par conjugado. Na verdade, normalmente é assim, eu coloco amônio, hidróxido de amônio, certo? Eu tenho um pH básico, aí eu venho e adiciono o ácido clorídrico. Aí eu vou ter o hidróxido de amônio e uma certa quantidade de cloreto de amônio. E aí sim eu tampono no meio, certo? Isso é muito comum nas marchas analíticas e às vezes os alunos ficam preocupados, eu acidifico, depois eu basifico, quer dizer, para que eu abaixei o pH se eu tenho que subir, ou para que eu subir se eu tenho que descer depois? Na verdade, né, aí a gente explica que a função é gerar o sal no meio, né, de modo a ter o pH controlado, ok? Então, pessoal, vamos, né, organizar aqui, ó. Eu vou adicionar hidróxido de sódio. Para ficar fácil aqui, eu vou simplificar isso aqui, vou chamar isso aqui de HL, ácido lático, tá bom? E aí eu vou formar o quê? NaL, que é o lactato de sódio, e água. Certo? Muito bem. Eu tenho, inicialmente, 0,2 mols por litro de ácido lático, eu não tenho nada de lactato. A água aqui, na verdade, o solvente já é água, isso aqui né? Vou desconsiderar. E eu não tenho hidróxido de sódio inicialmente. Aí o que vai acontecer? Eu vou fazer uma reação, tá? E aí eu vou ter a adição de uma certa quantidade de hidróxido de sódio, ok? Que vai consumir parte do meu ácido e vai formar uma quantidade equivalente, é tudo 1 para 1 para 1, do sal. E aí eu terei o ácido e o sal. Aí sim eu tenho meu tampão. Muito bem, pessoal. Quanto de hidróxido de sódio eu vou colocar? Eu não sei. É a pergunta. Qual é o volume? Né? Mas o que eu sei? Eu sei que a concentração é 0,1. Né? Eu sei que concentração é número de mols por volume. Ou seja,
número de mols, a quantidade em mols que vai reagir aqui, a quantidade em mols que eu vou colocar de hidróxido de sódio que vai reagir com o ácido na proporção de 1:1, quem é o N1? N1 é a concentração, que é 1 vezes o volume. Então, a quantidade de hidróxido que eu devo adicionar é essa, 1V. Certo? Se eu colocar 1V de hidróxido de sódio, ele vai reagir com quanto de ácido lático? Vai reagir com 1V. E vai formar quanto de lactato? 1:1:1, 1V. Certo? De modo que, após essa neutralização, vai sobrar ácido lático? Vai sobrar quanto? 0,2 menos 1V. O V é a mesma coisa, né? Então, é isso que vai sobrar de ácido lático. E eu não tinha nada de lactato. Mas agora eu tenho o quê? Eu tenho V, ou 1V, tanto faz. Então, essas são as quantidades que vão formar o meu tampão. E que deve dar um pH de quanto? Deve dar um pH de 3,75. Se o pH deve ser 3,75, qual deve ser a concentração de H+ no meu tampão? Como é que eu faço? É o inverso. Eleva, né? Então vai ser, ó... 1,77 vezes 10 a menos 4. Isso, está 10 elevado a menos 3,75. A gente viu essa demonstraçãozinha na aula passada, né? Então, 1,77 vezes 10 a menos 4. Beleza? Bom, pessoal, eu posso resolver esse problema ou pelo Ka ou pela equação de... Ih, rapaz. Henderson. Ixi. Deixa eu... Ó. Quais são os dois caminhos aqui? Eu posso resolver esse problema como? Veja, agora que eu tenho ácido e tenho lactato, eu posso dizer então que eu teria esse equilíbrio aqui, ó. HL, H+, L-. Beleza? Quanto que eu tenho de HL? 0,2 menos V. Quanto que eu tenho de L-? V. Quanto que eu tenho de H+? 1,77 vezes 10 a menos 4. E aí eu coloco na expressão do Ka. Ka quem é? É H+ vezes L- sobre HL. Ou seja, 1,41 vezes 10 a menos 4 é igual a 1,77 vezes 10 a menos 4 multiplica V sobre 0,2 menos V. Aí resolver essa expressão, eu acho o valor do volume. Ou então poderia fazer assim, né? Qual que é a equação de Henderson? pH igual pKa mais log da concentração do sal pelo ácido, né? O pH, quanto que é? 3,75. O pKa é menos log do Ka, né? Quanto que é aqui, ó? Menos log de 1,41 exponencial menos 4. Ó, 3,85. Mais log de... Quem é a concentração do sal? Ou o número de mols de sal? É V. E do ácido? É 0,2 menos V. Então, um desses dois caminhos aqui. Por exemplo, aqui como é que ficaria? Ó, aqui é fácil, né? Ó, seria, ó, passa para cá. 3,75 menos 3,85 vai dar 0, menos, né? Menos 0,1, né? 3,75 menos 3,85 menos 0,1 é igual a log desse produto aqui, ó, desse quociente, né? V 0,2 menos V. Né? Bom,
10 elevado a menos 0,1, eu levo, né, a base 10, é igual a 10 elevado a log disso aqui, V sobre 0,2 menos V, né, na base 10. Então, conclusão, invertendo aqui, V sobre 0,2 menos V é igual a 10 elevado a menos 0,1. Quanto que é isso aqui, 10 a menos 0,1? 10 elevado a menos 0,1. É 0,79. Ou seja, vai ficar assim, V é igual a 0,79, que multiplica 0,2 menos V, né? Então, V é igual a 0,79 vezes 0,2, 0,158, menos 0,79 V. Joga para cá. Vai ficar 1,79 V é igual a 0,158. Quanto que é o V? É 158 dividido por 1,79. Ó, 0,00888. O que? Litros, né? Certo? Vezes 1.000, 88 mililitros. Ou, como o exercício perguntou, vezes 1.000 de novo. 88 mil microlitros, né? 751 microlitros. Então, pessoal, veja. Esse é um... E se você for por aqui, ó, mesma coisa, né? Então, ó, 1,41 vezes 10 a menos 4, que multiplica 0,2 menos V, é igual a 1,77 10 a menos 4, V. Aí faz a distributiva, passa o V para o lado de cá, enfim, né? São caminhos que chegam, que levam ao mesmo resultado, né? Veja bem, parece um problema muito complicado, né? Porque você parte de você quer fazer um tampão e você não tem o sal, você só tem o ácido, né? E aí você vai neutralizar o sal. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum porque muitas vezes você, né, tem um ácido e você quer um tampão, mas você não tem o par conjugado. E aí você pode sim preparar neutralizando uma parte dele, tá? Então, vamos avançar um pouquinho, vamos falar um pouquinho agora sobre os chamados equilíbrios heterogêneos. Muito bem. Quando a gente fala em equilíbrio, né, a gente está falando sempre na situação em que você... e na química analítica, né, a grande maioria das reações tendem a isso. Ou seja, na química analítica, as reações elas têm um início, mas elas não têm um ponto final, né? Elas tendem sempre a atingir um equilíbrio. Em outras palavras, você tem lá uma mistura de uma quantidade de mols do reagente A com uma quantidade de mols de um reagente B, né? Forma um produto C, correto? Mas você não tem um consumo completo de todos os reagentes e a formação de 100%, ou um rendimento de 100%, né? Convertendo todos esses números de mols em produtos, né? O que acontece? A partir de um determinado momento, a reação no sentido contrário, né, começa a ocorrer, de modo que você tem, então, um processo dinâmico. Reagente convertendo em produto, produto convertendo em reagente, e isso, então, não tem fim, né? O equilíbrio, então, né, é o que muitas vezes as pessoas consideram como um rendimento, numa reação, um rendimento baixo, mas na verdade não é que o rendimento é baixo, é que você tem produtos e reagentes coexistindo, né? O que se deve, o importante de se conhecer a teoria dos equilíbrios é que você pode deslocar, né? Ou seja, você pode deslocar no sentido dos produtos e aí ter o que a gente chama, entre aspas, de um rendimento maior,
certo? Então, veja, quando a gente fala em equilíbrios heterogêneos, né, nós estamos nos referindo àqueles equilíbrios onde num sistema você tem uma solução saturada, né, de um sal qualquer e você acrescenta uma quantidade, né, a mais desse limite da saturação, de modo que você tenha então duas fases, a fase aquosa e a fase sólida, né, do seu sal, coexistindo no sistema. Aparentemente, a olho nu, a impressão é que a fase sólida está fora e está totalmente inerte, mas na realidade não é isso que acontece. O que acontece é que o tempo todo há trocas entre as duas fases. Então, a ideia é a seguinte: imagine que você tenha lá, né, 1 litro de água ou 100 ml de água. Vamos colocar em gramas, porque normalmente a solubilidade é dada em relação massa-massa, né? Então, se eu tenho 100 gramas de água, água pura, né, 100 ml, 100 gramas. Ou 1000 ml, 1000 gramas, tá? Então, eu estou falando 100 ou 1000, né? Obviamente vocês já devem ter percebido. Por quê? Porque as constantes, né, as solubilidades, as concentrações que saturam as soluções, elas são dadas ou em relação a 100 ou em relação a 1000, né? Muito bem, então eu tenho água e aí eu dissolvo um sal qualquer, um sal BA qualquer aqui, né? Veja, inicialmente o que nós teremos, né? Obviamente que uma pequena quantidade de sal BA fará com que todo esse sólido seja então solvatado, e o que nós teremos aqui nesse sistema seria então cátions B+, e ânions A- e água, né? Obviamente H+ e OH-. São todas as espécies presentes. Muito bem. Ocorre que diferentes sais BAs, né, você consegue dissolver ou solvatar massas diferentes. Ou seja, se você continua essa adição, a tendência é chegar a um momento em que o que vai acontecer? Você vai ter uma concentração de B+, limite na solução, certo? E de A- também. De modo que, se você continuar essa adição de BA, essa concentração de B+ e A-, ela vai ultrapassar esse limite máximo cujo volume de água é capaz de dissolver, e a sua solução vai tornar-se então supersaturada. A solução supersaturada, ela é instável, e aí começa a haver o que a gente chama de nucleação, e consequentemente o excesso que está supersaturando a minha solução, ele vai então ser sedimentado, precipitado, né? Ele vai voltar aqui à fase de BA sólido. Muito bem. E aí, vejam, quando, né, essa situação de formação, né, de um corpo de fundo aqui, de um precipitado ocorre, né, eu posso dizer então que entre a fase sólida e a fase aquosa há a formação de um equilíbrio. Por quê? Porque na realidade, o que aparentemente é um sistema estático, né, a todo momento o que acontece? Haverá BA sendo dissolvido para formar B+, mais A-, e ao mesmo tempo, quando isso acontece, para cada um BA que se dissocia, que se dissolve, ou 1 mol de BA que se dissolva aqui, você supersatura novamente. Supersaturando, né, o coeficiente que ultrapassa a constante de equilíbrio, você tem a precipitação. Quer dizer, ocorre então o processo inverso. E aí nós temos o que a gente chama então de duas fases. A fase aquosa e a fase sólida coexistindo no mesmo sistema. E, portanto, eu tenho um equilíbrio heterogêneo. Perfeito? Bom, obviamente, pessoal, que diferentes sais BA, né, a concentração de B+ e A- que eu consigo formar para saturar são diferentes.
Alguns, a quantidade é muito pequena. Se essa quantidade é muito pequena, né, se eu supersaturo muito rapidamente, com poucos íons B+, e A-, eu digo que o meu sal é pouco solúvel. Em outros casos, essas quantidades são muito maiores. Sempre que eu falo maior, né, é sempre em relação, um comparado ao outro, né, pessoal? O que é muito ou pouco aqui, né, é sempre relativo, né? Então, tudo depende da referência, beleza? Então, esse equilíbrio, ele pode estar representando dessa forma: deslocado no sentido dos produtos, certo? E aí eu diria que esse composto tem uma solubilidade elevada, ou eu poderia ter uma situação onde a maior concentração, a maior quantidade é do reagente e a quantidade de produto é pequena. Então, relativamente, eu vou dizer que este composto tem uma baixa solubilidade, certo? Muito bem. A solubilidade, obviamente, não é, né, uma grandeza isolada, né, intrínseca. Ela está sujeita a fatores. Por exemplo, eu falei para vocês aqui no início, 100 gramas ou 1000 gramas de água. Então, a massa dissolvente interfere nesse valor? Sim, diretamente. Quanto maior for a massa de água, maior vai ser a solubilidade ou maior a quantidade de íons que eu consigo dissolver. Então, se eu dobrar a massa de água, eu dobro a solubilidade, certo? Então, a massa de solvente é um fator e, portanto, se eu quero comparar, eu preciso usar... Temperatura a outra, né? Sim, se eu quero comparar, eu tenho que comparar sais diferentes, as massas de solvente têm que ser iguais. A temperatura também é um fator que influencia. Agora, muito cuidado. Normalmente, quando se fala massa de solvente, quanto maior a massa de solvente, maior a solubilidade. Certo? Já a temperatura, né, em geral, aumentando a temperatura do solvente, você aumenta a solubilidade. Mas isso não é uma regra, tá? Aumentando a massa de solvente, aumenta a solubilidade. Ok? Agora, aqui, nem sempre, tá? Na grande maioria das vezes, sim. Mas em alguns casos, não. Todo mundo sabe que para dissolver hidróxido de sódio precisa de um banho, né, de gelo. Então, por quê? Porque se você, né, dissolve, ele libera calor e aí ele forma uma massa, uma casca. Se você resfria, né, você está absorvendo o calor que ele libera, você desloca. Né? Então tem a questão termodinâmica do ΔH envolvido, né, do calor de dissolução. O sulfato de cálcio também. Né, você aumentando a temperatura, a solubilidade cai. Agora, o restante, outros praticamente não varia muito pouco. Né? E tem alguns que aumentando a temperatura, a solubilidade aumenta sim. Eu vou depois mostrar, acho que eu tenho aqui uma figura de um gráfico aqui, eu mostro para vocês. Tá? A pressão também influencia, mas a pressão no nosso caso aqui, ela a gente considera como sendo desprezível a variação, uma vez que nossos trabalhos são feitos sempre, né, em sistemas abertos, na pressão ambiente, né? Então, raramente você tem uma alteração significativa de pressão. Então, a influência da pressão na solubilidade, no nosso caso, né, geralmente é desprezível. Ok? Quer dizer que, quando se apresenta a solubilidade de um sal, né, sempre é preciso observar em que temperatura e qual é a quantidade de solvente. Então, normalmente é assim, vamos supor, solubilidade do cloreto de prata é bem baixa, né? Ele é muito pouco solúvel. Então é 0,0, vou dar um chute aqui, 2 gramas em 1 litro. Tá, mas isso a 25 graus Celsius, certo? Às vezes você olha uma tabela, o valor não é esse valor, é outro, porque às vezes foi feito em 30. E assim por diante. Então, é sempre importante levar isso em consideração quando se quer, principalmente, fazer comparações. Quem é mais solúvel, quem é menos solúvel, tá? Em outras vezes, pessoal, você pega um livro, aí para um mesmo composto, a solubilidade num livro está num valor, em outro livro tem outro valor.
né? Isso é comum. Isso é comum por quê? Depende muito de como foi feito o experimento da medida, né? Se a leitura é logo em seguida a precipitação, se houve um envelhecimento e aí foi esperado lá um certo tempo, quanto tempo foi, se o material forma diferentes estruturas cristalinas, um pode ser mais solúvel, outro menos solúvel, então a solubilidade muda, tá? Então, na verdade, às vezes você olha um livro e fala, esse aqui está errado, está diferente do outro, tá? Não é que está errado, tá? Tomem cuidado. Já aconteceu aí algumas discussões e alguns debates, principalmente em questão aí de vestibulares concorridos e tal, que o pessoal saiu questionando e no fim não estava errado não. Era a questão do dado que foi, né, utilizado, a temperatura e assim por diante. Ou a forma cristalina, o tempo de formação do precipitado e tudo mais. Muito bem, só um alerta aí para não entrar em barca furada aí, em discussão que às vezes não leva a nada. Muito bem, pessoal. Tratando-se então de um equilíbrio, vou repetir aqui a minha equação que eu tinha montado aqui anteriormente. Então, o sal B mais A menos, né? Obviamente que eu poderei relacionar as concentrações dessas espécies e, em função disso, encontrar uma constante Kc, assim como todos os demais equilíbrios. E aí, quem seria o meu Kc? K em função das concentrações. Seria a concentração de íons, de cátions B+, vezes a concentração elevada aos seus respectivos expoentes, né? Vamos supor que aqui seja N e N, então, elevado a N, A menos, né? Vamos chamar. Bom, poderia ser XY, enfim. Vamos dar XY, vai. A X elevado a Y. Pode ser igual, pode ser diferente. Sobre BA. Então, essa é a minha expressão da constante de equilíbrio Kc. Muito bem. Ocorre, pessoal, que quando você tem, né, esse sistema com as duas fases presentes, né, a fase aquosa e a fase sólida, ela está fora da fase aquosa, ela não está na solução, tanto que o sistema é heterogêneo, e mais, né, independente, se você, por exemplo, vamos supor, com 0,1 grama você satura, se você colocar 0,5 gramas do sal, dissolve 0,1, qual seria a massa aqui no fundo? 0,4, certo? Se você colocar 10 gramas, dissolveria 0,1, qual seria a massa aqui no fundo? 0,9, certo? Qualquer que seja a massa que eu tenha aqui, essa relação aqui não vai mudar, ela vai ser sempre a mesma. Por quê? Porque é o seguinte, ó, vamos fazer aqui um esqueminha para vocês entenderem. Imagine que o meu sal seja um composto cristalino na forma de forma geométrica de um cubo, assim, ó. Certo? Ou seja, se eu tiver um cubinho desse aqui, esse cubo tem uma massa M, vou chamar de M1, massa do cubo aqui. E se eu fizer lado A vezes lado B, né? Eu tenho a área da base multiplicado pela altura, eu tenho o volume disso aqui. E se eu dividir então essa massa pelo volume, eu tenho a concentração em mol por litro do meu sal BA. Ok? Beleza. Se você tiver, ao invés de 2 cubinhos desse aqui, o que vai acontecer? A sua massa deixa de ser M1, vai ser 2M1, porque são 2 cubinhos. Mas o volume também vai ser 2V, de modo que a concentração é a mesma. Entendeu? E assim vai. Se eu tiver 4 cubos aqui, vou puxar para o lado aqui, ó. São todos iguais, certo? Eu teria então 4M1
mas o volume é 4V. Ou seja, a concentração não muda, né? Como eu disse para você, coloco 5 gramas, coloco 10 gramas, coloco 20 gramas, dissolve um, o restante vai para o fundo. O volume que está no fundo é maior, está aumentando. A massa está aumentando da mesma proporção. E aí a relação é sempre a mesma. Ok? De modo que, se essa concentração não muda, ela é constante, eu vou então colocar no primeiro membro junto da constante K, e aí eu vou obter o que a gente chama de constante do produto solubilidade, que é igual a quem? Ao produto das espécies em solução, elevado a x. Então, essa é a expressão de uma constante de um equilíbrio heterogêneo. O equilíbrio heterogêneo, portanto, só depende das espécies que estão em solução. É elas que vão dizer qual é a solubilidade do seu sal. Então, a solubilidade e a constante estão relacionadas? Sim, diretamente. Certo? Quanto maior o KPS, mais solúvel é o seu sal. Quanto menor o KPS, menor são as concentrações, menos solúvel é o seu sal. Perfeito? Então, por exemplo, ó, eu até... Deixa eu ver se eu acho. Ó, ver se dá para ler aqui. Eu peguei 2 exemplos aqui e destaquei, ó. Cloreto de prata e cloreto de chumbo, ó. O KPS, ou produto de solubilidade, do cloreto de prata é 1,5 vezes 10 a menos 10. Né? Eu sei que é sacanagem para ler isso aqui, né? Nem os mais jovens. Aí, ó. 1,5 vezes 10 a menos 10. Já o chumbo, quanto que é? 2,4 vezes 10 a menos 4. Certo? Então, ó, a GCl, o KPS do AgCl, 1,5 vezes 10 a menos 10. Menos. Está menos 10. Isso. O cloreto de chumbo, KPS, 2,4 vezes 10 a menos 4. Muito bem. Muito bem, pessoal. Por que eu estou dando esse exemplo aqui? Para que você tome muito cuidado. Vou pegar um outro exemplo, ó. Eu marquei 2 aqui, vamos olhar. Ó, tem mais 2 aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Vê se você consegue enxergar. Sulfato de bário. Sulfato de bário, 9,2 vezes 10 a menos 11. Certo? Sulfato de cálcio, 2,3 vezes 10 a menos 4. Vamos anotar aqui. Olha aí. BaSO4. BaSO4, nove vírgula 2 vezes 10 a menos 11. Sulfato de cálcio, 2,3 vezes 10 a menos 4. Muito bem. Por que eu estou colocando esses exemplos aqui? Veja, como eu disse, né, a constante, o KPS, ele te dá uma ideia, né, com relação à solubilidade do sal. Então, quanto maior o KPS, mais solúvel, quanto menor, menos solúvel. Porém, quando você compara os compostos, você tem que tomar um certo cuidado. Porque, por exemplo, nesse caso aqui, sulfato de bário e sulfato de cálcio, então eu posso afirmar tranquilamente o quê? Que o cálcio é muito mais solúvel do que o de bário. Por quê? Porque o KPS é 2,3 vezes 10 a menos 4. Já o KPS do sulfato de bário é 9,2 vezes 10 a menos 11. Ou seja, 10 a menos 4 para 10 a menos 11 é 10 a menos 7. Ou 10 a 7, né? 10 milhões de vezes. Certo? Então, se eu pegar, né, concentrações iguais aqui, eu vou ter uma quantidade de cálcio e sulfato muito maior do que íons bário e sulfato.
Ok? Ok. Agora aqui, pessoal, a coisa não é... O chumbo é mais solúvel? É mais solúvel, certamente. Mas eu não posso fazer uma comparação direta. Por que eu não posso fazer uma comparação direta? Porque as estequiometrias dos sais são diferentes. O cloreto de prata é 1 para 1. O cloreto de chumbo é 1 para 2. Certo? E quando eu tenho estequiometrias diferentes, eu preciso, né, fazer o cálculo da solubilidade para dizer quem é mais solúvel. Direto assim, você pode incurtir num erro. Tá? Um exemplo clássico disso é o cloreto de prata e o cromato de prata. Ó, o cromato de prata, AgCrO4, 2,4 vezes 10 a menos 12. Ó, vou pôr aqui na frente, cromato de prata, Ag2CrO4, 2,4 vezes 10 a menos 12. Cromato de prata, pessoal, vamos lembrar lá da química analítica quantitativa, né? Os métodos argentimétricos, né, usam exatamente na determinação de aletos, né, de cloretos, eu uso uma solução padrão de prata, né? Quem que é o indicador nessa situação? O método de Moore, lembra lá? O indicador é justamente o cromato. E aí a solução fica avermelhada, fica meio marrom, né? Quando vira, fica branco inicialmente, o cloreto de prata é branco, e aí quando precipita cromato de prata, que é depois de a grande maioria do cloreto estar precipitado, aí fica vermelho. Mas espera lá, olha as constantes, o KPS desse aqui é 10 a menos 12, e o KPS do cloreto de prata é 10 a menos 10. Aí você podia falar assim, mas espera lá, o cloreto de prata é mais solúvel que o cromato de prata, né? Certo? Quer dizer, eu posso comparar aqui direto? Não, não posso, porque a estequiometria, ó, aqui é 1 para 2, certo? E aqui, ó, é 1 para 1. Quer dizer, como é que poderia precipitar o cromato de prata depois de precipitar todo o cloreto? Né? Se o KPS é menor, ele seria menos solúvel, mas eu não posso fazer essa comparação direta. Eu tenho que fazer o quê? A análise do equilíbrio e da proporção do meu equilíbrio. Então, por exemplo, calcula para mim qual que é a solubilidade do cloreto de prata e qual que é a solubilidade do cromato de prata. Vamos calcular. Vamos lá, ó. Cloreto de prata. Como é que é o equilíbrio? Se eu tiver um frasco, né, contendo ele sólido e a fase aquosa. Eu equaciono dessa forma. Certo? O KPS quanto que é? 1,5 vezes 10 a menos 10. Ou seja, KPS é igual à concentração dos íons prata vezes a concentração dos íons cloreto. Se X mols de AgCl se dissolvem, quanto que forma de Ag+, e quanto que forma de Cl-? X e X. Ou seja, 1,5 vezes 10 a menos 10 vai ser igual a x vezes x, que é x quadrado. Qual que é? E o x vai ser, então, a parte do AgCl que está dissolvida, que está solubilizada. É a solubilidade em mol por litro. Né? Então, x é igual à solubilidade do AgCl em mol por litro. Vamos lá. 1,22 vezes 10 a menos 5. Mol por litro. Certo? Agora, se você faz o mesmo para o cromato, vamos lá, pessoal. Cromato de prata, Ag2CrO4. Como é que fica o meu equilíbrio? Cada 1 mol de cromato, né, sólido no meu equilíbrio que se dissocia forma 2Ag+, mais 1 de CrO4-. O KPS é 2,4 vezes 10 a menos 12. Certo? Muito bem. Se eu tiver X mols de cromato de prata
solubilizando, quanto de Ag+ eu vou produzir? 2x. E do cromato? X. Quem é a expressão do KPS? É concentração de prata ao quadrado vezes a concentração do cromato, a primeira. Ou seja, 2,4 vezes 10 a menos 12 é igual a 2x ao quadrado vezes x a primeira. Então, 2,4 vezes 10 a menos 12 é igual a 4x a terceira. De modo que x, então, vai ser igual a quanto? Vamos lá. 2,4 exponencial menos 12 dividido por 4. 6 vezes 10 a menos 13. Então, a raiz cúbica de 6 vezes 10 a menos 13. Então, ó, elevado a 1/3. Igual. Olha aí. 8,4 vezes 10 a menos 5 mols por litro. Certo? Ou seja, pessoal, quem é o X? O X é a concentração de Ag2CrO4 que está dissolvido. Ou é 2 vezes ou é o cromato, ou isso vezes 2 é a prata. Certo? O que significa que, olha aqui, ó, quem é mais solúvel? 1,22 vezes 10 a menos 5 ou 8,4 vezes 10 a menos 5? 8,4 vezes 10 a menos 5. Então, o cromato de prata é mais solúvel que o cloreto de prata. É por isso que quando você titula, primeiro precipita todo o cloreto, porque ele é menos solúvel, e só depois você vai ter uma quantidade de prata suficiente para atingir o KPS do cromato, e aí sim a solução fica marrom. Ok? Portanto, repetindo, quando você for comparar solubilidades através do KPS, cuidado, preste atenção nas estequiometrias dos sais. Certo? Bom, qual é a importância disso, pessoal? Veja, o equilíbrio de precipitação ele é extremamente importante nos processos de separação de misturas. Então, se eu tenho ferro e manganês, como é que eu faço para separar? Eu ajusto o pH, atinjo o KPS de um, não atinge do outro, um fica em solução, o outro vai para o fundo. Se eu tenho crômio e cádmio, mesma coisa. Se eu tenho níquel e cobre, certo? Por exemplo, eu posso usar sulfeto na precipitação de bismuto, cádmio, né? Para atingir o KPS do sulfeto de bismuto, eu preciso de uma concentração de sulfeto ou um pH que me dê uma concentração de sulfeto diferente, né, da concentração de sulfeto que precipita o cádmio. Correto? E aí, conhecendo os KPS e as equações, nós podemos fazer previsões e os respectivos ajustes. Ok? Bom, agora, a gente podia, na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado aqui, pessoal. A gente precisa agora fazer aqui dar uns exemplos de como se usa. Às vezes você, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei 2x ao quadrado. Mas vamos supor que eu já tivesse uma concentração de prata. Como é que ficaria essa minha expressão? Né? São os detalhes do uso desse equilíbrio que muitas vezes o pessoal se confunde. Tá? E isso a gente pode fazer através de exemplos, de exercícios. Ok? Eu vou parar aqui e vou mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp uma listinha com exercícios para vocês darem uma olhada. E na semana que vem, aí eu pego, eu pinço aí os exercícios que mostram esses casos que eu comentei aqui agora. E aí a gente faz aí uns 2 ou 3 e depois dá sequência na discussão teórica, tá? A questão do pH e a questão das precipitações com sulfeto. Beleza? Então vamos ficar por aqui.
e semana que vem a gente volta. Beleza, Valeu, professor. professor. Obrigado. Valeu. Um abraço a todos. Valeu, abraço.